Olá a todos, bem-vindos ao podcast Rodiro Descomplica. Este é um podcast que foi criado para esclarecer ideias, tornar assuntos complexos mais facilmente compreensíveis e, acima de tudo, abordar assuntos que são importantes no nosso dia-a-dia. O meu nome é Hermínio Azevedo, sou responsável, entre outras áreas, pelo Departamento de Higiene e Segurança na Rodiro e estou aqui hoje com o Luís Lopes, que faz parte da nossa equipa técnica de higiene e segurança, que está diariamente no chão de fábrica a acompanhar os nossos trabalhadores. Hoje, aproveitando que assinalamos o Dia da Prevenção da Segurança no Trabalho, decidimos realizar este podcast para abordar então este assunto convosco e trazer aqui alguns esclarecimentos. Nesse sentido, ao longo da conversa, queremos precisamente tornar estes temas mais simples e mais próximos daquilo que é a realidade de todos, para que de uma forma mais fácil se consiga compreender e tirar daqui conclusões. Luís, bem-vindo. Vamos a isto? Vamos. Muito bem. Luís, tu que estás diariamente no chão de fábrica, sentes que os trabalhadores estão mais conscientes dos riscos hoje em dia? De certa parte, alguns estão conscientes dos riscos que estão expostos no dia-a-dia da empresa. Outra parte, sinto que desvalorizam bastante o uso de EPIs, o uso de proteções e afins. Mas acho que uma melhoria contínua que conseguimos. E sentes que existem comportamentos de risco por parte dos trabalhadores no dia-a-dia? Sim, completamente. Temos muitos exemplos, como por exemplo, o pessoal não respeita a máquina de cardar. Entendes que é uma máquina puxada, uma máquina que pode magoar, que pode aleijar seriamente uma pessoa, e eles valorizam, de certa parte, o uso da máquina. Portanto, no fundo, acabam por menosprezar um bocadinho aquilo que é o risco, porque estão, se calhar, muito habituados no dia-a-dia muito confortáveis no dia-a-dia com a máquina, mas depois pode acontecer um azar e acabam, de certa forma, por fazer parecer que o risco é menor do que aquilo que é na realidade, por estarem muito habituados no dia-a-dia. Ao uso da máquina. E quando abordas alguém que não está a cumprir aquilo que seria suposto, esses cuidados, essa prevenção para o risco, de que forma é que eles reagem? Não são chamados à atenção? A maioria reage bem. Não reage assim mal, nem criam assim mau ambiente derivado a ser chamados à atenção, assim até reagem bem. Okay. Daí a fazerem o que uma pessoa está a pedir é diferente, ok? Porque a gente está lá e eles cumprem. A gente vira as costas, não saberemos se eles vão continuar a cumprir a mesma tarefa. Se eles consciencializam da questão e se mudam o seu comportamento, que é o mais importante. O mais importante. A prevenção do risco começa aí no trabalhador. Exatamente. E algum trabalhador te aborda quando identifica algum risco, por exemplo, que sente que existe na sua proximidade, no seu posto de trabalho? Sim. Tenho muitos trabalhadores que me abordam durante a passagem na linha de produção de riscos que vêm de, dar um exemplo, máquina da água, às vezes eles deixam a máquina a verter a água e fica o chão inundado. E a pessoa então alerta que a máquina está molhada, o chão está molhado, para fazer a limpeza, para não escorregar e ninguém cair, ninguém se magoar. Sim, aí acaba por ser um risco coletivo, não só para aquela pessoa. Não só para aquela pessoa, mas para todos que usam aquele espaço. Alguém pode escorregar e magoar-se. Exatamente. Essa consciência coletiva acaba por ser muito importante, porque, lá está, como eu disse há bocadinho, a prevenção do risco não tem a ver só com o próprio, com o seu posto de trabalho, mas tem essencialmente também a ver com o ambiente onde se insere e, portanto, se todos estivermos alerta para o risco, acabam todos por ganhar com isso, não é? Exatamente. Concorda? Concordo. Mas sentes que as pessoas estão à vontade para falar destes temas, que é realmente uma preocupação? Sinto que as pessoas, comigo pelo menos, que se sentem confortáveis e à vontade para falar de qualquer tema. É algo normal no dia-a-dia. De qualquer coisa que se passe na empresa, as pessoas sentem-se confortáveis de expor o que é que sentem, o que é que não sentem. Ótimo. Essa à vontade é realmente muito importante. Muito importante. Ter essa proximidade com o trabalhador, sem dúvida, porque acaba por ser uma forma mais fácil de passar a informação, tanto num sentido como no outro. Exatamente. Muito bem. Pronto, e agora, se calhar, trocamos aqui os papéis e vou-te passar a palavra para me fazeres algumas questões que acho que sejam pertinentes para este tema. Muito bem. Okay. Na Rodiro, qual é o maior desafio na área da segurança no trabalho? Olha, Luís, na Rodiro, que é uma empresa de calçado, portanto é um dos setores ainda muito tradicionais da indústria portuguesa,
Desde logo temos uma questão que está associada ao facto de a maior parte do trabalho ser ainda muito manual. Portanto, existem muitas operações em que é necessário, é obrigatório até, que o trabalho seja realizado pelo trabalhador de uma forma manual. E isso desde logo aumenta logo os riscos que estão associados, porque ao não utilizarmos automatismos, equipamentos como, por exemplo, robôs de pintura ou outras formas de distanciar o trabalhador dos riscos, eles obrigatoriamente estão muito presentes. E daí a importância de termos um alerta constante junto do trabalhador, essa consciencialização dos riscos que estão associados ao seu posto de trabalho e da sua envolvência, e esse torna-se o maior desafio, porque temos uma grande variedade de operações, como eu estava a dizer, e acaba por ser uma grande quantidade de situações a que temos que estar atentos e alerta para, junto do trabalhador, fazer o melhor possível para que esses riscos sejam diminuídos. Visto então que o trabalho em si é mais usado a mão de obra humana, então estamos mais expostos a riscos. Achas que alguma vez ou algum dia a robótica iria substituir isso? Ou vai ser sempre precisa a mão de obra humana? A mão de obra humana será sempre necessária. Tal como eu estava a dizer há pouco, o setor de calçado ainda é um setor muito tradicional e, portanto, será difícil a 100% substituir a necessidade dos trabalhadores fazerem as operações manualmente. Uma parte do segredo para um bom calçado acaba por ser também esse, não ser automatizado e ser algo quase personalizado, porque é trabalhado manualmente. Mas, no entanto, hoje em dia já existem algumas soluções de automatismos e, portanto, é previsível que a curto e médio prazo exista um aumento nessa perspectiva, em que existam alguns robôs, alguns automatismos, efetivamente a substituir o trabalhador em algumas das ações, o que é ótimo, porque vamos eliminar o risco, não pela questão dele desaparecer, mas pelo distanciamento do trabalhador ao risco. E, portanto, vejo como positivo essa dinâmica, essa evolução, mas nunca será a 100% neste setor. Exatamente. Isso não. Aqui na Rodeiro, é mais difícil criar regras ou garantir que elas são cumpridas no seu dia-a-dia? Olha, Luís, acabam por ser as duas. Primeiramente, garantir que as regras que já existem são cumpridas, e essas regras estão associadas àquilo que nós chamamos de matriz de risco, que é um conjunto de tarefas associadas ao posto de trabalho, para as quais definimos os perigos existentes e o grau de risco associado a cada um deles. E com base nessa listagem, nessa matriz, trabalhamos junto de todos a melhor forma de diminuir o risco existente. Claro que o ideal seria eliminar os riscos que existem, que estão determinados, mas na prática isso é quase impossível na maioria dos casos, porque justamente o trabalhador tem que estar a operar com aquela máquina com uma grande proximidade e, portanto, não podendo fazer isso, que seria uma das coisas ideais, e não podendo em toda a linha substituir equipamentos mais antigos por mais modernos, que também já tenham de forma, digamos assim, de raiz, pensadas outras formas de atuar sobre aquela questão. Aquilo que podemos fazer é dotar o trabalhador dos equipamentos de proteção adequados, consciencializá-lo para os usar de forma correta, e, obviamente, não perdendo o foco naquilo que é o seu trabalho, estar ao mesmo tempo alerta para a existência daquele risco a todo o tempo. E aqui, ainda existe aquela ideia de isto nunca vai acontecer comigo? Sim, acho que é uma constante. E é uma constante porquê? Porque na maioria dos casos estamos a falar de trabalhadores com muita experiência já nas tarefas que se desempenham. E isso de alguma forma faz com que o trabalhador não encare o risco, que sabe que existe, na maior parte das vezes está consciente disso, mas como é algo rotineiro, com que contacta
constantemente durante todo o dia, acaba por não dar tanta importância, e é aí que muitas vezes surge o acidente de trabalho. Portanto, é realmente importante desmistificar essa ideia que só acontece aos outros, porque não é verdade. Pontualmente vamos tendo, infelizmente, alguns casos nesse sentido, e portanto acaba por ser um trabalho que também tem que ser feito diariamente junto dos trabalhadores. A Rodir tem evoluído nessa área, ou que mudou mais ao longo dos anos? Sim, a Rodir tem tido um percurso de evolução nessa área. Claro que não é algo que avance com a velocidade que gostaríamos, justamente pelo grande número de operações e das suas características que são diferentes entre si, e depois temos vários níveis de risco, mas é um trabalho que tem sido feito, é uma melhoria contínua, que é realizada no dia-a-dia, no chão de fábrica, essencialmente, que é onde estão a maioria dos riscos, e isso passa pela consolidação das equipas de higiene e segurança, que têm uma presença muito assídua junto do trabalhador, que tentam justamente no dia-a-dia ir de encontro àquilo que é mais urgente de ser trabalhado, e ao mesmo tempo irmos à componente também técnica, que está associada à substituição das máquinas mais antigas por máquinas mais modernas, que também permitam outra fiabilidade no desempenho da operação para a qual estão destinadas. E este trabalho é feito com muita proximidade ao trabalhador, porque muitas vezes, inclusivamente, e isso, nós temos atenção a isso, o feedback dado pelo trabalhador é muito importante, porque mais do que uma análise, a tal matriz de riscos associada ao posto de trabalho, é o trabalhador que às vezes tem uma visão diferente do ponto de vista do utilizador, do risco que existe ali, e temos até alguns exemplos de contributos muito positivos nessa análise, para podermos corrigir e melhorar as condições do trabalhador. Exatamente, costuma-se dizer que quem está no terreno tem outra visão de quem não está. Sim, é uma abordagem diferente, é um olhar contínuo, tem o reverso da medalha, como eu estava também a dizer há pouco, que o trabalhador também pode tender a menosprezar o risco, uma vez que passa a ser, entre aspas, banal pelo contacto permanente, e portanto esquece de algumas questões, isso é mau, mas por outro lado, isto também, lá está, depende muito das pessoas, portanto não há uma regra clara, não é? Não há um fio que seja idêntico para todos, tem que ser trabalhado caso a caso, mas sim, temos também justamente esse contributo, essa preocupação em passar a visão às nossas equipas, e portanto nesse sentido também temos melhorado e temos vindo a procurar de alguma forma também colher essa opinião do trabalhador, e acaba por ser uma combinação que vai trazendo muito bons resultados. Olhando para o futuro, onde é que ainda podemos melhorar? Há sempre onde melhorar, isso não vamos ter dúvidas nesse aspecto, porque é um trabalho que nunca está acabado, sobretudo nesta área, na gestão do risco. É um trabalho que efetivamente nunca acaba, porque os trabalhadores vão mudando, há especificidades associadas a cada tipo de calçado, portanto exigem diferentes tipos de máquinas, e portanto não é algo linear que se faça uma vez e depois é só manter, não. Há muitas variantes associadas ao trabalho, desde logo a própria máquina, o tipo de calçado que tem as suas particularidades, o trabalhador que muda, portanto que é normal numa empresa. O ideal seria o trabalhador manter-se sempre, mas são dinâmicas normais no dia-a-dia numa empresa, e vão entrando novos trabalhadores e, portanto, todo o trabalho tem que ser feito continuamente, não só aos que já estavam, mas, mais importante ainda, aos que entram para a empresa. Portanto, é algo que tem que se perpetuar no futuro, e é um trabalho que vai ter que existir sempre. Portanto, não há um ponto final.
E para terminar, que mensagens queres deixar aos trabalhadores? Aos trabalhadores, essencialmente, que respeitem aquilo que são as indicações da equipa de higiene e segurança da Rodiro, porque, acima de tudo, a preocupação principal é garantir que a sua saúde, a sua segurança não é posta em causa no dia-a-dia, pelo contrário, porque a Rodiro não tem interesse em que os trabalhadores não estejam seguros e que tenham acidentes de trabalho, que tenham qualquer tipo de incidente que possa, de alguma forma, debilitar a sua saúde e que impeça, obviamente, que desempenhem as suas funções, que é o que se pretende. Portanto, nesse sentido, apelar também um bocadinho a essa consciência coletiva, como fomos abordando ao longo da nossa conversa, de que a pessoa, o trabalhador, tem que estar muito atento àquilo que é o risco do seu posto de trabalho, e podem ser vários postos de trabalho, temos polivalência em muitos casos, portanto o trabalhador não está circunscrito a um único posto de trabalho, a uma única operação, mas também trazer o feedback daquilo que possam achar da sua experiência também, que é importante, de outras situações que estejam na sua envolvência no chão de fábrica e que vejam que pode ser um risco para outros, e alertar-nos também para isso, porque infelizmente não podemos estar em todo lado ao mesmo tempo, e por mais que se procure melhorar as condições e estar atento a comportamentos de maior perigo por parte do trabalhador, também os acontece justamente quando também tem muita experiência, como falámos, as coisas acontecem e, portanto, um olhar externo de uma terceira pessoa muitas vezes pode ser importante, e os trabalhadores não se devem inibir de comunicar e dar a sua opinião sobre esse assunto. E assim termina mais um episódio do nosso podcast Rodiro Descomplica. Obrigado por estarem desse lado a acompanhar. Iremos também deixar na descrição do vídeo um link onde podem deixar as vossas sugestões de futuros temas ou até inscreverem-se para uma participação no próximo episódio. Contamos convosco para continuar este projeto. Obrigado e até ao próximo episódio. Está falado.